Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai falar um pouquinho aqui sobre o imperialismo na Ásia e tenho uma expectativa de que encerremos esse assunto na aula de hoje, mas não tenho certeza se a gente vai conseguir, correto? Vamos começar falando do contexto asiático como um todo. Quando a gente se refere à Ásia, nesse momento aqui que a gente está estudando, eu estou me referindo principalmente ao território da Índia, também ali um pouco, quase que para também um pouco da região mais ao Oriente, a própria Oceania, a região da Austrália. Estou me referindo também à China e também ao Japão. O que eu vou falar para vocês aqui sobre a história japonesa, poucas vezes aparece nos livros didáticos e também não está aqui, não tem nenhum slide falando a respeito da história do Japão. Então é um adendo à parte. Eu vou começar a aula falando e aqueles que... Vou tentar falar um pouco mais devagar. Aqueles que queiram entender um pouquinho e fazer registro, pegue um papel, caneta, caderno, para poder fazer esse registro aí. Bom, como que se encontrava o Japão no século XIX, em meados do século XIX? A primeira metade do século XIX, a gente consegue perceber ainda no Japão características da sociedade japonesa ligadas ao que nós chamamos de shogunato. O shogunato foi uma espécie de organização e de poder e distribuição de terras que prevaleceu no Japão desde a época medieval. E envolvia a posse de terras por grandes, por pessoas nobres, por nobres japoneses, e envolvia a defesa pessoal desses indivíduos pela figura dos samurais. Então a gente está falando de um Japão ainda tradicional, que vivia ainda segundo moldes econômicos e sociais, muito próximo daquilo que ele era lá atrás, no século XVI, do século XVII. Então, era quase um contrapasso. O Japão estava em uma época e o mundo ocidental estava em outra época. Em função disso, em função do Japão ainda preservar as características econômicas e sociais do shogunato, a partir de 1850, as nações europeias, Inglaterra, França, Bélgica, Portugal, Portugal nem tanto, mas principalmente Inglaterra e França, começam a pressionar o Japão para abrir abrir os seus portos, abrir o seu comércio para a entrada dos produtos ocidentais dentro do seu mundo. Não só as nações europeias, como os Estados Unidos também vão se envolver nessa pressão que é feita aos japoneses. A ideia era que os portos japoneses fossem abertos para que produtos ingleses, franceses e norte-americanos entrassem dentro, tivessem livre circulação dentro do Japão. E isso chegou ao ápice de assinaturas, inclusive, de tratados entre esses estados europeus e entre o próprio governo japonês. Tratados que foram chamados, entre os principais desses tratados, a gente tem os tratados desiguais, em que esses países, essas potências europeias, tentam impor essas condições, impor condições ao Japão para abrir esses portos. Então o Japão, sofria essa pressão vinda do Ocidente, e frente a essa pressão que vinha do Ocidente, o governo japonês começou a modificar um pouco a política social e a política econômica, a política de desenvolvimento do próprio Estado japonês. Então houve um esforço do governo japonês em mandar os seus jovens, os seus adolescentes, em idade como vocês estão, para a Europa, para poder cursar, fazer cursos em universidades e cursos voltados para a área de ciência e tecnologia. Assim, naquela época, 1850, os japoneses já estavam preocupados com aquilo que recentemente tem sido a nossa preocupação e que nem todo mundo se preocupa da mesma forma, que é o desenvolvimento da ciência e tecnologia. E o Japão entendia que esses jovens precisavam estudar na Europa
para poder saber como que estava o desenvolvimento científico e tecnológico ali naquela região, que era considerado naquela época moderna, e voltassem para dentro do Japão para poder trabalhar e aplicar o conhecimento que obtiveram nessas universidades europeias. Então, em última instância, o objetivo do governo japonês, ao promover essa política de melhoria da educação dos seus jovens em universidades europeias, era impulsionar o desenvolvimento industrial e tecnológico do Japão. E assim foi feito nos últimos 50 anos do século XIX. O Japão ele se esforçou por reestruturar o seu campo industrial, e não só por reestruturar o seu campo industrial, mas por reestruturar também o seu exército, a sua marinha, rompendo com antigas relações de força e poder que marcaram o shogunato, como é o caso dos samurais japoneses. A ideia agora é de formar um exército nacional, um exército bem preparado, bem equipado, que dialogasse com as tecnologias da época. Isso tudo, todo esse esforço do governo japonês, que começa em fortalecendo a indústria, fortalece o exército, ele resultou na retomada do poder dentro do Japão por uma família de imperadores tradicional dentro do Japão. O exército apoiou a ascensão de um imperador chamado Mutsuto Meiji, que trazia muito desse discurso, trazia esse discurso da necessidade de se revolucionar e se desenvolver o Japão e fazer com que o Japão ingressasse nessa era moderna, dialogando com o Ocidente. Então o exército japonês ele apoiou a ascensão do imperador, do imperador Mutsuto Meiji, e em 1868 ele chega ao poder. E ao chegar ao poder, o Meiji ele começou uma série de reformas para modernizar o Japão, para modernizar economicamente, tecnologicamente, socialmente o Japão. A primeira ação do Meiji, e que compõe o que nós chamamos da Revolução Meiji, da forma como o Japão ingressa nessa época moderna, a grande revolução industrial que ocorre dentro do Japão, que ficou conhecida por esse termo, Revolução Meiji. A primeira ação desse imperador foi no sentido de diminuir o poder dos senhores de terra, compreendidos, descritos em algumas obras de forma muito simplista como os senhores feudais japoneses. Esses senhores de terras, esses donos de terras, eles tinham um amplo poder jurídico, poder administrativo sobre suas terras. O que o imperador fez? Ele acabou com esse poder. Ele criou um sistema de poder centralizado, mas um sistema de poder centralizado que contava com várias unidades administrativas, que eram chamadas de prefeituras. Então ele cria nessas localidades unidades administrativas, as prefeituras, subordinadas a um governo central. Dessa forma ele acabou reestruturando o governo e retirando o poder das mãos desses senhores de terra, enfraquecendo essas autoridades locais. Depois que ele faz essa reforma política e, de certa forma, passa a controlar burocraticamente esse Estado, ele dá início a uma política de investimento na agricultura, para o desenvolvimento da agricultura, um desenvolvimento muito pautado naquilo que nós chamamos de agricultura intensiva, com utilização de técnica, com utilização de maquinário, para poder fazer uma pequena área prosperar, e investe também em educação, no desenvolvimento da educação e dos princípios de educação dentro do Japão, para você poder ter uma mão de obra qualificada para assumir cargos dentro dessas empresas. Depois de reestruturar a política, investir na agricultura e na educação, ele partiu para um aperfeiçoamento primeiro da indústria metalúrgica e depois do campo industrial como um todo, dialogando muito com aquilo que estava em voga nas indústrias europeias e norte-americanas. Feito isso, ele partiu para um quinto ponto, que foi a consolidação dos bancos, a consolidação do sistema financeiro japonês, permitindo relações, negociações de ações, permitindo a valorização
desse capital financeiro e a prosperidade do capital financeiro dentro do Japão. E uma sexta ação que acabou, que foi fundamental para a manutenção desse Estado, foi uma reforma tributária promovida pelo Meiji, que ela garantiu essa reforma tributária, criando impostos e revendo antigos impostos. Ela garantiu fontes de renda a esse governo. Ela permitiu que esse governo tivesse renda para poder fazer as reformas necessárias. E o governo pegou 1/3 dessas rendas que vinham desse imposto para investir na indústria, no comércio e na construção naval. Então, esse conjunto de reformas feitas pelo imperador Meiji permitiu o Japão se desenvolver e, em pouco menos de 30 anos, já ter uma estrutura econômica, política e industrial consolidada e sair para o mundo à procura também das suas áreas de influência. Depois da Revolução Meiji, o Japão saiu industrialmente e economicamente fortalecido, o que permite ele buscar áreas de influência, áreas de dominação, como vinham fazendo as potências europeias. Então, em 1894 e 1895, ou seja, quando o Brasil estava formando a sua república, conforme a gente viu, quando a África estava sendo dividida entre essas nações europeias, o Japão invade a China e conquista 2 territórios muito importantes dentro da China, que são as ilhas de Taiwan e a Coreia, regiões que só vão se tornar independentes do Japão no pós-Segunda Guerra Mundial, depois das fatídicas bombas de Hiroshima e Nagasaki, que esse ano, agora há pouco mesmo, há poucos dias atrás, completaram 75 anos. E marcaram o fim desse imperialismo japonês, o fim dessa política expansionista japonesa no Oriente sobre a China. Então o Japão ele começa um imperialismo sendo pressionado por essas nações europeias, sendo quase que uma vítima do imperialismo, e termina o processo do imperialismo no início do século XX, na primeira metade do século XX, sendo um país imperialista. Só que ele não estende os seus tentáculos para o Ocidente. Ele vai tentar dominar ali a região da China e consegue dominar alguma coisa. Então, visto isso do Japão, era uma parte importante que eu queria conversar com vocês, a gente parte agora para a partilha da Ásia, da Índia e da China pelos estados europeus. É sabido por nós que a Ásia, a Índia, a China era um território conhecido pelos europeus desde a antiguidade. Desde a época da Grécia, Roma Antiga, havia relações econômicas, de trocas comerciais entre comerciantes desse Extremo Oriente e os europeus, o que se intensificou com o processo das grandes navegações, quando Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra chegam até alguns portos dentro da Índia e vão explorar então essa mercadoria, esse mercado das especiarias indianas, das especiarias asiáticas, temperos indianos, artigos de luxo que vinham da China. Então, esse território e as riquezas existentes nesse território já eram conhecidas pelos europeus. O fato é que a partir do século XVI, quando começa o processo de colonização do continente americano, quando se descobre ouro na América Central, quando o Portugal começa a investir na colonização do Brasil, quando há uma intensificação do tráfico de escravos da África para o continente americano, o eixo econômico se desloca dessa região oriental e passa para o Atlântico. Então as relações que passam a encher os olhos dos europeus são as relações econômicas entre o Novo Mundo, a América e esse velho mundo que era a Europa. Então a Ásia, não é que ela deixou de existir, o comércio dela caiu em desuso, ele ficou pouco, ele chamou pouco a atenção do mundo naquele momento, mas ele continuou. No século XVI, a gente tem a continuidade da exploração do mercado das especiarias na Índia. E quem continua esse processo da exploração do mercado indiano, quando os portugueses começam o processo de colonização no Brasil, quando a Espanha começa o processo da colonização na
região da América Central foi a Companhia das Índias Orientais Britânica. Então, uma companhia de comércio inglesa, ela controlava, ela detinha o monopólio comercial daquela região ali, principalmente da região da Índia. E ela agia muito por meio de alianças com as autoridades locais, com os príncipes locais. Então, a Índia, desde o século XVI, ela tinha um contato direto com ingleses. Não com o Estado inglês, mas com uma companhia de comércio britânica, Companhia das Índias Orientais. Então, a partir do século XVI e até o século XIX, quem detinha o monopólio sobre o comércio das especiarias indianas era a Companhia das Índias Orientais. E no século XIX, os principais produtos explorados na Índia eram o sal e o ópio. O ópio depois acabou se tornando uma droga, mas era uma especiaria que era muito utilizada como planta medicinal na região oriental. E tinha um mercado muito... era bem aceita no mercado ali naquela região mais a oriente. E depois com o fato de muitos asiáticos terem ido se tornando dependentes do consumo do ópio, o mercado se tornou ainda mais lucrativo. Essa companhia, ela consegue manter o seu domínio, aí, se a gente fala de 1500 a 1800, quase 300 anos. Então a gente tem quase 300 anos a Companhia das Índias Orientais dominando essa região mais ao oriente. Só que no século XIX, as relações de poder, elas se tornam as relações de poder dentro da Europa, as relações de poder da Europa com outros estados que estão sendo dominados nessa política imperialista, elas se tornam mais complexas e mais incisivas. Isso significa que a Inglaterra começa a pressionar cada vez mais as sociedades que viviam nessa região para fornecer riquezas para esse governo inglês, o que acaba gerando conflitos internos dentro da região ali, da Índia, da região asiática. E a Companhia das Índias Orientais acabou não conseguindo controlar essas revoltas internas que existiam. E ela acabou perdendo importância na região para a coroa britânica. O que acontece que leva a Companhia das Índias Orientais a perder essa importância? Uma revolta chamada Revolta dos Cipaios. Os cipaios eram soldados locais que ajudavam a Companhia das Índias Orientais nesse processo de dominação sobre o comércio da região. E quando a coroa inglesa começa a cobrar mais impostos, começa a se fazer mais presente dentro desse mundo, esses pequenos soldados, que eram soldados de várias etnias, você tinha muçulmano, você tinha hindu, você tinha pessoas das diversas culturas, das diversas religiosidades, das diversas etnias, que eram esses soldados e que acabam se revoltando contra essa ação do governo britânico, que visava cobrar impostos sobre cada indivíduo, impostos individuais, e reduzir ao mesmo tempo as taxas alfandegárias de importação. Por que a Inglaterra queria reduzir as taxas de importação na região da Índia? Para permitir que os seus produtos chegassem mais baratos e tivessem uma maior concorrência com os produtos locais. Isso acabou fazendo com que muitas indústrias têxteis existentes dentro da região da Índia falissem. Então a sociedade indiana, ela começou a se revoltar contra essa situação. E isso gerou, esse o motivo, a cobrança de impostos o fato da Inglaterra baixar as taxas alfandegárias foi o grande motivo da revolta dos cipaios. E essa revolta, ela acabou por solapar com o domínio da Companhia das Índias Orientais Britânicas dentro da Índia, porque o governo inglês entendeu que a companhia ela não foi capaz de conter essas revoltas e acabou nomeando um vice-rei, nomeando uma autoridade inglesa para poder administrar a Índia. Então, a administração da Índia, ela sai da alçada da Companhia das Índias Orientais e passa a um indivíduo que estava ligado diretamente ao governo inglês.
todo esse processo de centralização administrativa, da Inglaterra se fazer mais presente dentro da região da Índia, ele se consolida em 1876, quando a Rainha Vitória da Inglaterra foi proclamada, então, Imperatriz das Índias. Então, nesse momento, a Índia ela se torna não só um protetorado, ela se torna um território inglês. A rainha passou a se fazer presente dentro daquela região. Então, a partir de 1876, a Inglaterra passa a dominar toda essa região da Índia aqui, que passa também por essas ilhas aqui na região da Oceania, chegando até a Austrália e Nova Zelândia. Então, a Inglaterra se faz presente em toda essa região, correto? A Inglaterra, quando chega dentro desse território e começa a perceber as relações de poder, relações econômicas, os ingleses percebem que havia um consumo muito grande do ópio e vão se esforçar justamente nesse ponto. Os ingleses se esforçam para controlar o mercado do ópio e para expandir esse mercado. Eles queriam fazer com que aquilo que era a tormenta para alguns estados, que era a dependência do ópio por parte da sua população, se tornasse lucrativo para os ingleses. Então os ingleses, depois de chegarem à Índia, miram a China. O ópio era retirado da região da Índia e os ingleses levavam ele para ser vendido na China. O ópio, naturalmente, é isso, depois ele é colocado em cachimbos e fumado, e isso vai gerando dependência. Isso a princípio era, como eu disse para vocês, medicinal, só que aos poucos leva uma dependência. Estima-se que no final do século XIX, a população chinesa era em grande parte viciada no ópio, tinha dependência química desse vegetal, e desse elemento, e a Inglaterra queria, então, tomar conta desse mercado e ganhar dinheiro explorando o mercado do ópio. Só que não agradou nada os governadores chineses. O governo chinês ele via a questão do ópio, a questão da dependência química, da dependência da população chinesa para com o ópio, como um problema para o Estado chinês. Em 1839, o imperador chinês ele proibiu o consumo de ópio em todo o território chinês, o que gerou revolta por parte da Inglaterra, porque proibiu o comércio, proibiu o consumo do ópio. Quem que vendia ópio ganhava dinheiro? A Inglaterra. O que a Inglaterra fez? Guerra em cima, declarou guerra à China. Então a gente teve em 1839 a primeira guerra do ópio, em que a China queria proibir o consumo do ópio dentro do seu território, e a Inglaterra queria que esse consumo fosse liberado para que os ingleses pudessem ganhar mais recursos, ter acesso a mais dinheiro. Os ingleses interpretaram, e aí isso é muito importante, porque o ano passado a gente falou muito sobre a questão da filosofia e dos teóricos que permearam o nascimento dessa sociedade moderna inglesa. E a ideia do liberalismo econômico, a ideia do individualismo, ela estava muito presente dentro da Inglaterra. Então, quando o governo chinês ele toma essa atitude de proibir a venda do ópio, os ingleses vão dizer, olha, eles estão agindo contra a propriedade privada, contra os interesses privados, contra os interesses de liberdade. Eles não estão deixando as pessoas decidirem o seu destino e estão agindo contra a minha propriedade, contra a nossa propriedade, que é o ópio. E com esse argumento, os ingleses chegaram na China e promoveram uma primeira grande guerra do ópio. Os ingleses tinham um poderio bélico maior e acabaram vencendo a primeira guerra do ópio. E no final da primeira guerra do ópio, a gente tem a assinatura de um tratado que ficou chamado de Tratado de Nanquim, em 1842. Pelo Tratado de Nanquim, a China foi obrigada a abrir 5 portos aos ingleses. Os portos de Cantão, Fuzhou, Xangai, Amoy e Ningpo. Se a gente buscar, Cantão tá aqui, Xangai
tá aqui. Vocês vão conseguir perceber que a Inglaterra conseguiu se fazer presente em praticamente toda a costa chinesa aqui demarcada, depois de ter vencido a Primeira Guerra do Ópio. Além da China ser obrigada a abrir os portos para a entrada de produtos ingleses, para a entrada do ópio e permitir o consumo do ópio, a China ainda foi obrigada a pagar uma indenização à Inglaterra pelos danos causados pela guerra. E aí, em função dessa indenização, a China entregou a ilha de Hong Kong à Inglaterra, que, segundo a regra, ficaria com os ingleses por 100 anos. Então, teoricamente, em 1942, a Inglaterra teria de devolver Hong Kong para a China, o que não aconteceu. Hong Kong só foi devolvida para o governo chinês em 1997, mas mesmo assim existe na ilha de Hong Kong, nessa região aqui, existe ali uma ideia separatista muito forte. Não sei se é separatista, mas uma identidade que ela é bem distinta daquilo existente dentro da China, porque Hong Kong não passou pelos mesmos processos históricos que todo o território chinês. Só que, passado alguns anos, quase completando, depois de 10 anos da assinatura aí do Tratado de Nanquim, os chineses resolveram mais uma vez resistir a essa interferência da Inglaterra dentro do seu estado, frente ao que estava acontecendo, ao amplo consumo de ópio dentro do território chinês e todas as consequências dessa dependência da sociedade chinesa do ópio. Então, os chineses e os ingleses se enfrentaram novamente na chamada Segunda Guerra do Ópio, que também foi vencida pela Inglaterra. Ao final da Segunda Guerra do Ópio, foi assinado um segundo tratado, em 1858, chamado de Tratado de Tianjin, também escrito dessa forma, Tianjin. Então, o Tratado de Tianjin ele foi proposto em 1858 e só foi assinado na Conferência de Pequim em 1860. Pelo Tratado de Tianjin, a China foi obrigada a abrir 11 portos para o comércio com todo o Ocidente. Por que todo o Ocidente? Porque a Segunda Guerra do Ópio envolveu Inglaterra e França. Então a França também se envolveu nesse conflito. Então o resultado da guerra acabou beneficiando também a França. O livre trânsito de missionários cristãos na China. Então, esses missionários cristãos eles não poderiam ser barrados pelo governo chinês. Iriam atuar ali para a conversão daqueles conversão dos povos chineses ao cristianismo. A liberdade de comércio aos mercadores europeus, garantia essa liberdade de comércio, e criação do Ministério dos Negócios Estrangeiros na China, para poder tratar dessas negociações externas, logicamente, essa criação desse ministério como interferência direta da Inglaterra e da França. E assim termina a Guerra do Ópio. Trouxe aqui para vocês terem em mente só o que o ópio causou nessa sociedade chinesa e indiana desse período. Aqui são pessoas que consumiam ópio e que eram exploradas nesse mercado do ópio. Pelas imagens, as imagens são fortes, por elas dá para vocês perceberem como que o mercado do ópio trazia destruição para dentro da região da Índia. Logicamente que todo esse processo do imperialismo ele acabou contando com reações contrárias a ele. A gente tem nenhuma dessas sociedades ela abriu os braços e falou assim: vem cá, me domine, eu quero ser dominado, roube minhas riquezas, leve embora que eu quero que vocês levem. Não. Muitas sociedades elas resistiram, houve formas de resistência muito fortes ao imperialismo, a ação desses estados sobre outros estados europeus. Uma das mais famosas dentro do continente europeu é a Guerra dos Boures, que se desencadeou aqui na região mais ao sul do continente africano. Ela esteve relacionada a uma resistência dos colonos holandeses. Pessoas regiões que já haviam passado por um processo de colonização
europeia, colonização holandesa, e que acabaram resistindo à invasão da Inglaterra nessa região. A Inglaterra invadiu para explorar o ouro e houve resistência desses colonos que já estavam ali. Essa resistência ela gerou guerra, ela gerou conflito e ela resultou no aprisionamento de povoados inteiros. Os povoados boeres foram aprisionados e colocados em campos de concentração no continente africano. Nesses campos de concentração, eles recebiam uma alimentação muito precária e eram obrigados a trabalhar para os ingleses diariamente. Então a Guerra dos Boeres ela termina, embora seja uma resistência a essa dominação inglesa, ela termina com a vitória da Inglaterra. Na região asiática, a gente tem a famosa Revolta dos Boxers, que foi um movimento de resistência armada dos chineses contra a presença dos missionários europeus dentro da China. Então, um grupo de indivíduos, e aí são indivíduos de várias classes, proprietários de terras, são comerciantes, eles se revoltam com a presença daqueles elementos missionários dentro do território chinês e se unem para tentar expulsá-los. Há guerra, há conflito, e no início do século XX, 1901, 1902, se eu não me engano, esses boxers são derrotados pelo governo inglês e permanece o processo de evangelização dentro da região da China. O mais conhecido caso de resistência ao imperialismo é a figura de Mahatma Gandhi, que surge aí em meados do século XX dentro da região da Índia e vai propor um novo movimento de resistência ao imperialismo inglês na região da Índia. O Mahatma Gandhi ele ganhou destaque no mundo porque ele propôs um movimento de resistência à Inglaterra sem armas. Esse movimento de resistência sem armas, ele foi um movimento que foi inovador porque não pressupunha a guerra. O Gandhi ele defendia a ideia de boicote aos produtos e à cultura inglesa. Ou seja, não comprar produtos ingleses e não ter hábitos culturais que se aproximassem da cultura europeia. E isso acabou por permitir a valorização dentro da região da cultura indiana, porque se você rejeita os hábitos ocidentais, você acaba valorizando seus hábitos locais. É uma resistência pacífica a essa dominação inglesa. E o princípio da desobediência civil, a ideia de que eles não reconheciam a autoridade dos ingleses, portanto não reconheciam também as leis dos ingleses. As leis que deveriam seguir dentro da Índia deveriam ser as leis baseadas no princípio da tradição. E o Mahatma Gandhi, com essa resistência, ele acabou ganhando visibilidade no mundo como um todo. E a Índia acabou conquistando sua independência em meados do século XX. Por hoje eu vou ficando por aqui, não deu para a gente terminar a aula de imperialismo. Na próxima aula a gente vai falar de imperialismo, mas a gente vai falar também um pouco a respeito da Primeira Guerra Mundial. Eu termino o imperialismo e começo a Primeira Guerra, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Aqueles que têm alguma dúvida, eu estou na sala do Meet. Aqueles que não têm, atividadezinha lá na sala, na pastinha de avaliações para ser feita, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, uma boa aula e até a próxima.